Bom dia para quem estiver assistindo de manhã, boa tarde para quem estiver assistindo à tarde e boa noite para quem estiver assistindo à noite. Bom, aqui vai ser um trabalho que eu vou apresentar para o meu professor Fabrício sobre a disciplina de Geometria 1 do Prof. Mate na UFERJ. Meu nome é Hernando e a gente vai falar um pouco aqui, primeiramente, sobre os poliedros. Definição de poliedros. Depois nós vamos provar o teorema de Euler. E por último falar um pouquinho sobre os poliedros convexos. Então, começando aqui, mais uma vez, meu nome é Hernando, sou aluno do Prof. Mate, estou no segundo semestre do Prof. Mate, então vamos apresentar aqui um pouco. Bom, para chegar antes na definição, nosso primeiro objetivo será entender a definição de poliedro, mas para isso iremos precisar definir alguns conceitos e resultados antes. Bom, primeiro, dados um ponto P e um número real R, a bola aberta de centro P e raio R é o conjunto BPR igual a Q, um ponto dessa bola, onde a reta PQ é menor do que R. Então tem uma bola, que é uma esfera, né? O centro é P, o raio é R. Se eu pegar qualquer ponto dentro dessa bola, a reta que eu ligar o centro até o Q vai ser menor do que o raio. Então isso aqui é a definição de bola aberta. Outra definição: seja um conjunto de pontos do espaço. Um ponto P do espaço é um ponto interior de A se a bola de centro P, raio R, está contido no A. Então, você tem um conjunto de pontos do espaço e eu pegar um P qualquer do espaço e está dentro do A. Então, se eu traçar uma bola de centro P e raio R, essa bola tem que estar contida dentro do A. O interior de um conjunto pode coincidir com o próprio conjunto. Neste caso, diremos que o conjunto é aberto. Ou seja, se eu tenho no interior do conjunto, que é esse aqui, um ponto do interior, se esse ponto for igual ao conjunto, então esse conjunto é aberto. Então, por isso que a gente pode dizer que o conjunto vazio é aberto e o conjunto universo também é aberto, porque ele coincide com o todo. Então, e o que é conjunto fechado? O conjunto A de pontos do espaço é fechado se o complementar desse conjunto for aberto. Assim, eu posso dizer também que o conjunto universo, que é o conjunto inteiro, e o conjunto vazio também é fechado. Porque, se eu digo que o complementar de um conjunto fechado é aberto, então se eu disser que o conjunto universo é aberto, então o complementar do universo é o vazio. Se o vazio, então se o universo é aberto, então o vazio é fechado. E vai valer também para outro, que eu disse que o vazio também era aberto, então o complementar do vazio é o universo, então ele também vai ser fechado. Então os dois a gente pode dizer que ele é um conjunto fechado também. Então outra coisa, um ponto P do espaço é um ponto de fronteira se para todo R maior do que zero, a bola de centro P, raio R, intersecta tanto A quanto A complementar. A fronteira de A é um conjunto ΔA, a gente vai representar por isso aqui, a fronteira formada pelos pontos de fronteira de A. O que é que ele está querendo dizer? Que ele está no limite, esses pontos P da fronteira estão no limite entre o conjunto fechado e o aberto. Está no limite entre um e o outro, entre o A e o seu complementar. E o lema 9.5
me diz que um conjunto A de pontos do espaço é fechado se só se a representação ΔA está contida em A. Ou seja, ele é fechado se a fronteira está dentro dele. Então, nesse caso, o A vai ser o interior de A união ou sua fronteira. Então, se eu tiver esse conjunto A, ele é fechado. Ele tanto tem os pontos do interior, como tem a sua fronteira. Ele possui os dois. Então, esse conjunto é fechado. Então, pronto. Já que a gente chegou nesse ponto, agora a gente vai ver a definição de poliedro. Vamos entender essa definição. Então ele diz assim, ó, um poliedro é um conjunto fechado e limitado do espaço, com interior não vazio e cuja fronteira consiste da união de um número finito de polígonos, satisfazendo as condições a seguir. Então qualquer figura que é a união de, de polígonos finitos, tem que ser finitos. Então, a união de polígonos finitos, essa união e um conjunto é fechado e limitado, esse é um poliedro, mas tem que fazer essas três condições assim aqui, A, B e C. Então, vamos ver a primeira. Dois polígonos quaisquer não estão contidos em um mesmo plano. Ou seja, tipo, se eu tiver um poliedro que só tem triângulos. Então, nesse caso, cada triângulo desse tem que estar num plano diferente, não pode estar no mesmo plano. Se estiver no mesmo plano, ele não vai ser um poliedro. B. Se dois polígonos se intersectam, então eles têm um vértice ou um lado em comum. Ou seja, se um polígono está do lado do outro, é o que? Quer dizer que tem uma aresta que vai ser comum aos dois. E o 3 diz sim, dois polígonos P e Q não se intersectam, então existe um polígono P1 igual a P1, P2, que é igual a Q, tais que o PI e o PI mais um se intersectam. Ou seja, se tiver dois polígonos, um, como é que você pode dizer? Sempre vai ter outros polígonos que vai estar entre eles. Sempre vai ter essa união, ou seja, se eu não tiver dois polígonos que não tá um do lado do outro, mas vai ter um ou mais entre eles que vai unir os dois, vai se ligar todo mundo. É isso que esses, então poliedro é isso. Tem que ter a união de polígonos, tais que dois polígonos entre si não podem estar no mesmo plano. Se dois polígonos se intersectam, então eles têm uma aresta, um lado em comum, ou seja, se eles estão um do lado do outro, vai ter uma aresta que vai estar do lado um do outro, vai ser um lado em comum. E o 3 se dois polígonos não se intersectam, então vai existir outros polígonos que vai estar do lado deles até eles se intersectarem, se juntarem, vai formar um polígono maior, ou um poliedro. Então, e aí ele diz que um poliedro é dito convexo se um subconjunto convexo do espaço, ou seja, quando todo segmento de reta ligando dois pontos do espaço estiver contido neste espaço. De uma maneira geral, a gente pode dizer que se você tiver um polígono convexo, e se você pegar dois pontos da fronteira e ligar esses dois pontos, essa reta que vai estar entre esses dois pontos da fronteira, ele vai estar, todos os pontos dessa reta vai estar dentro do polígono, vai ser do interior desse polígono. Lembrando que eu não posso pegar dois pontos do mesmo polígono, do poliedro. Eu tenho que pegar de dois polígonos diferentes. Pegando dois pontos de dois polígonos diferentes e eu traçar essa reta entre esses dois pontos, ele vai estar dentro do polígono.
Porque se eu pegar dois pontos no mesmo polígono, então esses pontos dessa reta vai estar no dentro do polígono e não vai estar no interior do poliedro. Então, poliedro convexo é isso. Se eu pegar dois pontos de dois polígonos diferentes e traçar essa reta, os pontos dessa reta vai estar dentro do poliedro. Ou também posso pensar, se eu pegar um poliedro convexo e, sei lá, que eu vi um exemplo, o cara falou, se eu der um tiro, a bala que vai fazer, que vai furar, ela vai furar só em dois pontos, no máximo dois pontos. Então isso é considerado um poliedro convexo. Pronto, entendemos um pouco sobre a definição de poliedros. Então vamos agora para frente mais um pouco. Então eu botei aqui uns três exemplozinhos de poliedros convexos. Note aí pirâmide, prisma, né? Estudamos anteriormente, são exemplos de poliedros convexos. Certo, vamos para frente. Então a gente tem no livro aí um lemazinho. Temos que, se eu tenho o conjunto da fronteira de P, ele sempre está contido de P, sendo P um poliedro, né? Então eu tenho um poliedro P, o seu conjunto da fronteira sempre vai estar contido no P. Isso vem da definição, porque o poliedro é limitado e fechado, né? Então, se é fechado, ele contém os pontos da fronteira. Aí, quando eu falar da fronteira, eu me refiro os pontos da superfície do poliedro. Então, todos os pontos que estão na superfície, ele vai ser ponto de fronteira, ou seja, os pontos que estão nos polígonos. Os polígonos que compõem a superfície chamaremos de face, F de P. As arestas, o A de P, serão as arestas de seus lados. E os vértices, V de P, serão os vértices de suas faces. Então, isso é só chamando os polígonos de face, as linhas do polígono que é seus lados, as arestas, e os pontozinhos que ligam as arestas são os vértices. A proposição 9.7 que está no livro, a gente vai só enunciar ela aqui, mas não vamos demonstrar, está demonstrado no livro, mas aqui vai ser só para a gente provar o teorema de Euler, vai servir para a gente demonstrar isso. Então, seja P um poliedro convexo, então tem que ser convexo, O um ponto em seu interior e sigma uma esfera centrada em O para todo ponto P pertencente a sigma. A semirreta OP intersecta o ponto de fronteira, ou seja, a superfície do P, em um único ponto Q. Ademais, a função P pertence a sigma, isso implica que Q pertence à fronteira. Assim, definida uma objeção. Características de Euler. Dado um poliedro P não necessariamente convexo, denotaremos respectivamente por V, A e F os seus números de vértices, arestas e faces, e a característica de Euler de P. Então eu tenho uma função x de P é igual a V menos A mais F. Isso é uma função. Então, pelo lema 9.8, que ele diz assim, ó, se um poliedro tem arestas e ficar fácil esticar lados, então a gente pode calcular assim, ó, 2A, duas vezes o número de aresta é igual a 3 vezes o número de polígono que tem de 3 lados, mais 4 vezes os polígonos
de 4 lados, mais 5 vezes os polígonos de 5 lados, mais etc. E vai sucessivamente. Lembrando que esse fato aqui, a gente também pode usar os vértices, é a mesma coisa. 2A é igual a 3 vezes os polígonos que têm 3 vértices, mais 4 vezes os polígonos que têm 4 vértices, mais 5 vezes os polígonos que têm 5 vértices, mais e assim sucessivamente. Esse fato dá certo, olha, presta atenção nesse exemplo aqui. Ó, se você ver, esse cara, ele tem quantas arestas? Vamos contar. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove. Então ele tem 9 arestas. Aí vamos ver quantos polígonos de 3 lados. Oh, esse daqui da frente e esse aqui de trás. Então ele tem 2 polígonos, 2 triângulos. E quantos quadriláteros? Tem esse da frente, esse de baixo e esse aqui do lado de trás. Então são 3, ó. São 3. Então vamos calcular. 2 vezes 9 dá 18. 3 vezes 2 é 6. E 4 vezes 3 é 12. 6 mais 12 dá 18. Então, essa relação que a gente vai usar para provar o teorema de Euler é satisfeita nesse exemplo. A gente não vai provar aqui, tem que provar no livro, mas ela é válida. Então vamos para frente. Agora chegamos no teorema de Euler, que diz o quê? Todo poliedro convexo tem característica de Euler igual a 2. Então, para ser convexo, ou para essa relação valer, esse poliedro tem que ser convexo. É importante isso. Porque se ele não for, essa relação não vale. A gente vai já ver um exemplo mais na frente, se ele não é convexo. Então vamos lá para a demonstração. Ó, vamos pegar um poliedro convexo P, ó, um ponto de seu interior e uma esfera, que a gente vai traçar essa esfera de centro O, desse ponto aqui que está no interior do polígono. E essa função é válida, porque os pontos da fronteira, ou seja, da superfície dessa esfera, o ponto desse vai na esfera, em o Q vai em Q'. Essa função é válida pelo aquele lema lá que a gente viu anteriormente. Então ela é objetiva pela proposição 9.7 que a gente viu anteriormente. Consequentemente, também uma objeção. Então, se eu pegar A1, A2 até a K, a face do polígono P. Então, se eu pegar esses caras aqui, ó, usar essa função aqui de Q em Q'. Então, esses caras aqui, ó, A1', A2', K', vai no F dessas faces aqui. Então, F dessas faces vai ser igual ao A1', A2', K'. É um polígono esférico na esfera, sigma. Se alfa é um plano que passa por O e é paralelo ao plano das faces A1, A2, AK. Então, o A1', A2' até o AK' está contido no hemisfério de sigma. Opa, voltando aqui. No mesmo semiplano de A1, A2 até AK em relação a alfa. Ou seja, eu tenho um plano alfa que passa por O, que é o centro dessa esfera. O O, né? Esse plano ele corta o O e é paralelo às faces A1, A2 até a K do poliedro, né? Ele é paralelo às faces e passa por O. Então, a uma linha está contido
no hemisfério de sigma, no mesmo semi-espaço de A1 a A2 em relação a alfa. Certo, vamos para frente. O efeito, a gente vê aqui como foi que ele botou no livro, né? Essa figura ele colocou lá no livro. Ó. Você tem o semiplano aqui, alfa, que é ele pega o centro O dessa esfera. Aí nesse centro vai ter o A1, A2 até a K, ó. Um polígono. Com uma aresta, o vértice A1, A2, A3 até a K. Então é isso que ele está fazendo aqui. Então, sendo θ, θ aí, o ângulo interno de A1, A2 até a K em AI, segue que o A1', A2' até a K' é igual à soma. Vamos somar os ângulos internos desse polígono, né? Do polígono. Menos K menos 2 vezes π. Lembra que a soma dos polígonos, acho que ele pegou os triângulos dentro, né? Pegou os triângulos, a soma dos triângulos. E somou o K, é o número de lados. Ai não, pegou os polígonos. A soma dos ângulos internos de qualquer polígono, né? Ele pegou 180 vezes K menos 2, onde K é o número de lados. Então ele somou todos os polígonos menos a soma do polígono, isso aqui é igual a R, o raio ao quadrado, vezes o raio ao quadrado. Agora somemos ambos os membros da igualdade acima sobre todos os polígonos esféricos contidos a partir das faces de P. Para a soma do primeiro membro, como F é uma bijeção, temos garantido que os polígonos esféricos, a linha 1, a linha 2, a linha K, particionam sigma, ou seja, a esfera, e a soma de suas áreas será igual à área S de sigma. Para a soma do segundo membro, observemos que se A é um vértice de P, como as faces, então F1, F2 até FJ, e F'I é igual a F de Fi para I de 1 até J. Então, a soma dos ângulos internos dos polígonos esféricos convexos F'I' em A' é 2π. Se FK com K maior ou igual a 3 é um número de faces de P com K vértice, então o F é igual a F3 mais F4 mais F5 mais até, enfim. Então, a soma do segundo membro da igualdade tratada anteriormente será sucessivamente igual. Então, eu vou pegar essa soma aqui, ó, é 2πv menos essa soma aqui, que aqui, ó, lembra que o polígono tem que ter no mínimo 3 lados, ó, por isso que K é maior ou igual a 3, de 180 é FK, vezes R ao quadrado. Aí cancelando π dos dois lados, né, botando em evidência, no caso, π. Aí você vem o π aqui para fora, R2. Aí fica 2v menos essa soma, FK, mais 2f. Ah, entendi. 2f aqui, ó, ele pegou esse 2. Como esse 2 aqui é a soma de vários 2, 2, né? Então, são
e a soma é F, então como dá você somando 2 F vezes, então fica 2F aqui. Aqui o K e FK. Pronto. Isso aqui vai ser igual a 2V. Aí lembra que esse daqui, isso aqui é a soma das faces, ó. Então se você pegar isso aqui é 2A. Então vai ficar menos 2A mais 2F. Aí você bota o 2 em evidência. Aqui. É, aqui é o que eu falei, né? Essa soma aqui é 2A. Pelo aquele lema lá que a gente viu. Assim, S é igual a V menos A mais F vezes 2πr ao quadrado. Mais S é a área da superfície esférica e a área da esfera é 4πr ao quadrado. Então, se eu substituir aqui no lugar do S esse 4πr ao quadrado, ó, a gente vai ver que vai cancelar o π com π, o r ao quadrado com r, e vai cancelar o 2. Então, cancelando aqui 2 e 4, aqui vai ficar só o 2. Então, a gente vai ter que V menos A mais F é igual a 2. E aí a gente prova o teorema de Euler, que vale isso, mas para poliedros convexos. São poliedros não convexos, não vale. Não vale essa, esse teorema de Euler. Então, vamos ver aqui um exemplo. Ó. Por exemplo, a gente tem esse polígono aqui não convexo. Então, se a gente for calcular aqui, ó, não vai valer, né? Ó, porque esse x de p, ele é válido para qualquer poliedro. Só que esse x de p, se for convexo, ele tem que ser igual a 2. Mas você vê que esse polígono tem 12 vértices, ó, tem 4 aqui, 4 embaixo, mais 4 lá embaixo lá. Ó. Então ele tem 12 vértices. Arestas, ele tem uma aqui, ó, tem 4 aqui, mais 4 dessas, mais 4 aqui, ó, mais 4 aqui, mais 4 e mais outros quadrados lá. Então ele tem 24. E fácil ele tem 12. Um aqui, aqui, um aqui, um aqui, um aqui. Então já vai 4. Então assim. Então, como eu disse, tem 12 faces. Então, XP tem que ser 2, né? Para ser um polígono convexo. Então, por isso que a relação de Euler não vale. Se você pegar aqui, ó, V é 12, 24 e mais 12. Vai ficar zero. Então, não vale a relação de Euler. Então, é importante que ela seja só vale para poliedro convexo. Então, mais um pouquinho para frente. Definição 9.12. Um poliedro é convexo é dito regular se as duas condições a seguir foram satisfeitas. Então, todas as suas faces forem polígonos regulares, com o mesmo número de arestas em cada um de seus vértices, incide o mesmo número de arestas. Ou seja, os polígonos desses poliedros têm que ser os mesmos e têm que ser regulares. Então, polígono regular é aquele que tem todos os lados iguais, né? Então, o tetraedro, que ele é formado só por triângulo equilátero, como está aqui no exemplo, ele é formado por 4 triângulos equiláteros. O cubo, que é o hexaedro, ele é formado por quadrados, 6 quadrados, o cubo. Aí tem o octaedro, que ele também é formado por triângulos equiláteros. E tem o dodecaedro,
que ele é formado por pentágonos regulares, e o icosaedro, que é formado por triângulos equilátero. Então, todas as suas faces foram os polígonos regulares, ou seja, todos os lados iguais, e tem, consequentemente, ele vai ter o mesmo número de arestas. Aí, em cada um de seus eixos, seguir o mesmo número de arestas. Claro que o polígono é o mesmo, né? Esse aqui tem 3 arestas, aí você vai ter 3, esse vai ter 3, e assim vai. Então, para ser um poliedro convexo, ele é regular, só se ele é formado pelos mesmos polígonos e polígonos regulares e tem o mesmo número de arestas. Então, vamos para frente. Ou seja, vamos calcular o tetraedro aqui. Ele tem 4 faces, 4 vértices e 6 arestas. Então, V menos A mais F igual a 2. 4 menos 6 mais 4 dá igual a 2. O cubo também botei aqui, um exemplozinho. 6 faces, 8 vértices e 12 arestas. 8 menos 12 mais 6 dá 2. Então, vamos para frente. E o último teorema é todo poliedro convexo regular só pode ser um tetraedro, hexaedro, octaedro, dodecaedro ou icosaedro. Então só tem esses que são ditos sólidos de Platão. 5 poliedros convexo regular. Então essa foi a nossa aula, né? Espero que tenha gostado, espero que tenha dado uma esclarecida um pouco sobre a definição de poliedro, que é um poliedro convexo, sobre a demonstração do teorema de Euler que tem no livro. E muito obrigado e até a próxima. E um valeu.